O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, a viajar para São Paulo. Janaína Camelo, qual o motivo dessa viagem? Conta essa história aí. Pois é, Evandro. Mauro Cid fez esse pedido a Alexandre de Moraes na semana passada para viajar para São Paulo, nessa semana agora, especificamente para acompanhar um evento da filha dele, uma premiação que ela vai receber e uma competição da qual ela também vai participar de hipismo no Jockey Club de São Paulo. Então, esse despacho do ministro Alexandre de Moraes autorizando veio hoje, disse ali nesse despacho o ministro que Mauro Cid comprovou que a filha vai receber essa premiação da Confederação Nacional de Hipismo como vencedora ali em uma das categorias e vai participar aí, então, dessa competição. Então, pela decisão de Alexandre de Moraes, Mauro Cid está autorizado a se ausentar aqui de Brasília, a viajar para São Paulo entre o dia 1º de abril, que é amanhã, terça-feira, até o dia 7 de abril, que é na próxima segunda-feira. Mauro Cid já informou a Alexandre de Moraes onde ele vai ficar hospedado, que é no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, em São Paulo. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou também um ofício já à Polícia Federal, ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento dessa viagem dele, para acompanhamento também dessa viagem. O ministro também ordenou à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que elabore e entregue a ele em 2 dias, em no máximo 48 horas, um relatório detalhado sobre o monitoramento eletrônico de Mauro Cid durante este período. Lembrando que Mauro Cid, ele mora aqui em Brasília, né? Ele está em prisão domiciliar, ele mora no setor militar urbano, que é destinado ali uma área específica aqui em Brasília, destinada aos militares, aos oficiais das Forças Armadas. E, então, ele está autorizado a embarcar para São Paulo a partir de amanhã, mas cumprindo todas aquelas regras ali de prisão domiciliar, né? Usando tornozeleira eletrônica, não pode conceder entrevistas e também não pode ali conversar com investigados de inquéritos dos quais ele é alvo. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo, um ótimo trabalho para você. Bom, mais uma pequena reviravolta nessa história. Como é que você avalia, hein, Gustavo Segré? Parece que tem uma flexibilização nas questões de rigidez que até agora tínhamos. Pessoas que estavam presas com prisão preventiva sem muito argumento jurídico, pelo menos o que falam os juristas, já passam para com tornozeleira e algumas restrições, mas vão para a prisão domiciliar, é muito bom. Estou me referindo à cabeleireira Débora dos Santos, agora Mauro Cid, que pode viajar. Bom, parece que está voltando tudo a ser um pouco menos anormal. Você acha que isso significa ou indica uma normalidade, Fábio Piperno? Havia uma anormalidade? O Evandro, ele fez um acordo de colaboração, né? Até onde a gente sabe, ele tem cumprido as exigências que foram impostas nesse acordo. Então, e como ele não tem condenação alguma, eu acho que ele pode reivindicar, sim, esse tipo de benefício. Então, eu acho que está normal. Para você, Gani? Olha, estava muito anormal antes, para falar a verdade. Ele estava em prisão preventiva há 2 anos, nem sei se na Lava Jato a gente viu algo do tipo, fez a sua delação premiada enquanto preso preventivamente, ou seja, né, uma espécie ali de coerção psicológica para ele fazer, e agora me parece que estão revendo aí alguns procedimentos e penas dele agora nesse episódio, da própria Débora, porque tem uma pressão da sociedade entendendo que muitas dessas medidas foram exageradas. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, né? A gente tem acompanhado alguns casos tendo posicionamentos dos ministros, ou mais precisamente do ministro Alexandre de Moraes, que tragam concessões e não mais rigidez da maneira como a gente via anteriormente. Isso para você parece um movimento que vá também atingir mais pessoas envolvidas nesse inquérito sobre suposta trama golpista aqui no país? Mas é preciso dizer que a prisão preventiva não pode ser uma antecipação da pena. E em muitos casos está sendo antecipação. Quer dizer, se lá na frente ele for absolvido, ninguém vai devolver esse tempo de liberdade. Ele não está em liberdade, está sendo monitorado, né? E vai ser monitorado quando for a São Paulo. Enfim, é uma situação diferente, é uma prisão preventiva que o próprio Supremo considerou eterna, preventiva eterna, né? O próprio Supremo decidiu que só se pode prender alguém depois do transitado em julgado.
Os casos da preventiva, casos de atrapalhar provas, ameaçar testemunha ou risco de fuga. Então, assim, é uma prisão estranha. Agora, ele está sendo beneficiado porque está colaborando. O acordo dele foi aceito, houve várias discussões, acho que 3 discussões durante o período, e esse acordo envolve a pena dele, que deve ser menor, mas também a não persecução penal de parentes, pai, filhos e tal, e esse é o acordo do Cid, do tenente-coronel Cid, que foi muito importante no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É estranho, é diferente, né? A vara de execuções penais é o próprio Supremo que o julga. Olha, agora 5h21, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas continuamos. Ô, Fábio Piperno, você acredita que esse movimento ele vai gerar, digamos assim, jurisprudência para outros que estão numa tentativa de diminuir as suas punições em relação, seja ao 8 de janeiro ou outras ações relacionadas a essa investigação? Veja bem, Evandro, no último final de semana, algum jornal, portal, enfim, não me lembro exatamente qual foi, divulgou uma estatística sobre os acordos de não persecução penal que foram oferecidos e o número de pessoas que aceitaram e os que recusaram. Dá uma proporção de 2 para 1, né? Para cada 2 que aceitaram, 1 acabou recusando. E aí a gente está falando já de um universo de mais de 1.000 acusados. É muita gente. Então, veja, não é que a Suprema Corte tem sido inflexível em tudo. Não. Nesse caso, por exemplo, a PGR ofereceu esse acordo, né, e isso, obviamente, aceito também pelo STF, e há a possibilidade, então, de flexibilização dessas penas, mas algo que não começou agora, algo que já vem de algum tempo. O que você acha, Gani? Mas durante muito tempo essas pessoas ficaram presas sem individualização de condutas e depois veio esse acordo. E mesmo chegando esse acordo, algumas pessoas que recusaram o acordo, que é o caso da Débora, pegaram aí 14... Não, no caso da Débora não foi recusa. Não, parece que ela... Não, no caso da Débora, porque os casos mais graves, como o dela, eles não receberam possibilidade de acordo. Os acordos foram oferecidos para pessoas que, de certa forma, participaram, foram identificadas, mas não tiveram participações ativas ou não foram identificadas em acampamentos, etc. A Débora é um outro caso, porque há ali, segundo o Supremo Tribunal Federal, que além de se pichar a estátua tombada com batom, ela também participou dos grupos que estavam em frente às sedes do Exército. Então, por isso que a pena dela seria mais grave, exemplo do que aconteceu com outras pessoas também. Agora sim, né? No caso dela, ela tem ali uma tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, ou foi apenas um ato de vandalismo? Parece que foi um ato de vandalismo. Como é que você identifica que ela queria um golpe de Estado? Mesmo com um contexto indicando que sim, que eles queriam uma intervenção militar. Mesmo com um contexto de uma intervenção militar. Até porque eu sempre defendo o seguinte argumento que alguns juristas defendem, né? Eles estavam pedindo uma intervenção militar, mas é diferente deles terem invadido para eles terem assumido o poder, ficado ali no poder, né? Eles não tinham meios e condições para isso, eles não tinham arma, não tinham dinheiro, não tinham liderança, não tinha nada. O que eles estavam tentando fazer, acredito que alguns tentaram fazer isso mesmo, era provocar uma reação das Forças Armadas, gerar ali um caos e um ato de desespero, né? E as Forças Armadas fazerem alguma coisa. Mas isso não, ainda assim, isso não se configuraria um golpe, se configuraria uma incitação à violência, mas não seria um golpe porque eles não estavam ali combinados com as Forças Armadas, não tinham recurso, grana, financiamento, armas para dar um golpe de Estado, né? Simplesmente invadir e sentar uma cadeira não significa que você tomou o poder. Ô Gustavo Segré, e a questão é que nós temos a figura de Mauro Cid como pivô dessa história, porque ele acaba ligando os pontos e relacionando várias pessoas a partir do que ele falou, de suas delações, das informações que ele prestou à Polícia Federal e que depois serviram de inquérito para indiciamento, para denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora para que essas pessoas virassem réis no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se há algum tipo de alívio para Mauro Cid, isso poderia, no seu ponto de vista, indicar um caminho também para outras pessoas que talvez não estejam tão gravemente envolvidas quanto ele? Não me parece, salvo que nos próximos dias apareça uma flexibilização, uma flexibilidade para a prisão do Braga Neto.
Aí poderia mudar. Sim. Mas sem aparecer isso, não. Agora, quando a gente compara, são dois casos emblemáticos que institucionalmente têm um peso gigantesco. Lava Jato e esse agora. Qual a diferença? No Lava Jato foram mais de 124 pessoas, se não me falha a memória, que fizeram delações premiadas e não sei quantas leniências que era a pessoa jurídica. Aqui só tem uma delação, que é a de Mauro Cid. Se por essas eventualidades da coisa, inclusive o Fux já mencionou, o ministro Fux mencionou que ele queria avaliar durante o processo se tem sustento. Uma delação que, por ser 9 delações sequenciais uma da outra, ele disse que não pode ser considerada necessariamente como uma delação. São palavras do próprio ministro Fux. Se cair a delação no Mauro Cid, como que fica? Acabou o processo, porque só tem essa. Não, tem outra. Não? Qual é a outra delação? Não é uma questão de ter ou não uma outra delação. É que muito do que ele já delatou e disse foi confirmado, inclusive, por outros militares de patentes superiores a dele. Por exemplo... O que eles argumentam também é que eles não se baseiam apenas em uma delação, mas sim coleta de provas. Claro. A delação seria uma indicação, um caminho, e aí a partir desse caminho eles coletaram provas para poder acusar essas pessoas. Não serve. A palavra de um contra a palavra do outro é benefício, chama indúvida por réu, me parece. E depois tem uma coisa, quem é que pode derrubar a delação do Cid? Qualquer um. Desde que tenha maioria na corte. Não é que um ministro pode levantar a mão e falar, eu não aceito isso. Não é que não aceita, mas se justificar bem, vai ficar em evidência, imaginando... Na cabeça dele, ele pode justificar. Só imaginando que o ministro, da mesma forma, o ex-ministro Celso de Mello falou, não entendi até agora, ele tem 32 anos do STF, porque esse processo está no STF. Parece mais político que jurídico. Okay. Palavras dele, não sou eu que falo. Aí você vem, o ministro Fux disse, uma delação que tem 9 delações diferentes, para mim não constitui uma delação. Se o ministro disse isso, os outros não podem justificar o que quiserem. Mas lembrando que tem um que quis derrubar o bolsonarismo, tem outro que falou que era o demônio, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil de mostrar para a sociedade que é um caso jurídico e não político, como muita gente está pensando. Então o ministro Fux vai lá e, olha, eu voto por derrubar a delação. Muito bem, os outros 4 a gente vota diferente. Perdeu por 4-1. Oh, que legal. Então, exatamente. E aí segue o jogo. Não, mas é assim que funciona. Não é que um votar contra vai cair tudo. Mas até não é assim. Quando é assim, aplicam recursos assim. Aí vamos lá. Aí tem os embargos, de declaração e os embargos infringentes. O que também não vai mudar, o que não é garantia de que vai mudar o resultado final. Mas vai ter que justificar. Agora, essas provas que foram obtidas a partir da delação do Cid, ou seja, troca de mensagens, né? E outras buscas e apreensões feitas a partir disso. E a própria prova testemunhal, elas confirmam a cogitação, mas elas não confirmam a tentativa. Porque o que seria a tentativa? O 8 de janeiro. Mas, não de acordo com a minha visão, de acordo com a visão da PGR e da Polícia Federal, mas a tentativa, há um elemento concreto que ligue o 8 de janeiro a o grupo de Jair Bolsonaro? Nenhum.